Olá, seguidores e seguidoras! Hoje a gente vai falar um assunto super interessante que promete ser o tema das principais discussões jurídicas de 2021, 2022 e futuramente. Hoje a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. E hoje eu estou aqui com o Fernando Menchini, ele é líder de automação digital da IBM, já trabalhou em empresas de tecnologia como a Oracle e a Red Hat, é formado em análise de sistemas, possui 2 especializações e tem mestrado em finanças e controladoria, ou seja, é o cara que vai explicar para a gente todo esse mundo da tecnologia, que vai traduzir para a gente, para ficar mais fácil e ficar mais acessível para a gente entender essa lei. Oi, Fernando. Oi, Letícia. Tudo bem? Tudo jóia. Preparado para falar um pouquinho sobre a lei e explicar para a gente, para o mundo jurídico, conversar um pouquinho sobre lei, tecnologia, tentar unir esses dois mundos, que até hoje não conversaram muito? Sim, vamos tentar esclarecer um pouco mais. Eu acho que na parte jurídica, pela minha experiência, inclusive o que estimulou eu a estudar mais, me aprofundar mais, foi justamente o relacionamento com um advogado em alguns dos trabalhos que a gente fez aí. E ele trouxe a reflexão em torno da abordagem que a gente vai fazer hoje. E inclusive estimulou que, até diante da nossa conversa, trazer essa forma de expressar como funciona esse tema da Lei Geral de Proteção a Dados e fez com que eu estudasse e me aprofundasse mais. Então, tem uma parte que carrega muito a questão jurídica, mas tem uma parte, sim, forte no âmbito de tecnologia para mostrar a viabilidade, ou seja, como é possível garantir a privacidade dos dados pessoais, que é muito do que uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Legal. Na verdade, acho que a gente que é do mundo jurídico, o máximo de contato que a gente teve com tecnologia era chamar o cara do TI para ele vir arrumar alguma besteira que a gente fez no computador. E agora a gente está aqui conversando sobre leis com o pessoal da tecnologia. Você quer roubar o meu emprego, Fernando? É isso que você quer? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então vamos lá. Onde esse pessoal da tecnologia quer chegar? Fernando Menchini. Esse é um tema bastante complicado, porque o Fórum Internacional, o Fórum Mundial Internacional, disse que nos próximos anos uma das profissões que provavelmente vai acabar é a profissão do advogado. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque o que vai acontecer, assim, na minha visão, não tenho bola de cristal, mas uma tendência é que a tecnologia talvez substitua grande parte das funções que hoje são feitas, muitas vezes, manualmente. Então, a tecnologia vem para suportar essas tarefas, vamos dizer assim, que exigem que faça análise de dados, muita coisa vai vir pronta, vamos dizer assim. Então, porque com o uso da tecnologia, a gente consegue ser muito mais preciso, processar um volume de dados bastante grande para a gente conseguir ser mais assertivo, mais rápido para tomada de decisão. Então, substituir 100% da profissão, né, da função do advogado, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas eu acredito, sem dúvida nenhuma, que grande parte das atividades que são realizadas, principalmente aquelas repetitivas, muita coisa de análise e às vezes que a limitação do próprio ser humano para conseguir ser preciso e assertivo em algumas tomadas de decisão, porque a computação,
a tecnologia ela consegue processar um grande volume de dados e os algoritmos são muito mais efetivos do que o ser humano. Mas o papel do advogado enquanto configurar esses algoritmos e muitas das decisões que devem ser tomadas porque dependem de pensamento crítico, de criatividade e a capacidade de colaborar também entre os advogados para encontrar, inovar e esse tipo de coisa. Então, não acredito que a posição, a função do advogado vai assumir 100%, mas muitas das funções que vocês realizam hoje, sem dúvida nenhuma. Eu também não acredito. Eu acho que, inclusive, foi até eu ouvi um podcast que você gravou e eu achei muito interessante, de uma certa forma me tranquilizou, porque quando a gente pensa que a gente vai poder ser automatizado, que o mundo jurídico vai poder ser automatizado, mais ou menos, né? A gente tem a nossa função é muito intelectual. Então, talvez a gente tenha que se aperfeiçoar, talvez a gente tenha que entender mais esse mundo da tecnologia, compreender mais e se qualificar para evitar que a gente vai... Na verdade, esse mercado vai exigir que a gente se qualifique mais, mas não necessariamente, talvez só aí a gente não será substituído por uma máquina ou substituído por uma tecnologia. Mas vamos começar a falar especificamente sobre o tema de hoje. A gente vai dividir em 3 blocos. A gente vai falar o que essa lei impacta no mundo das pessoas, o que essa lei impacta no mundo das empresas e o que o Estado tem a ver com tudo isso e as críticas que o mundo jurídico tem feito a essa lei. Vamos começar a falar o que essa lei impacta na nossa vida pessoal como cidadão, Fernando. Acho que todo mundo aqui, ou muita gente já recebeu o convite ou a indicação de assistir o filme O Dilema das Redes, que está no Netflix. Em conversa com o Fernando, ele me indicou também um outro filme que, se você gostou do Dilema das Redes, você vai gostar de Privacidade Hackeada. Super interessante. Nesses 2 filmes, fala muito de que nós hoje somos um produto, né? E que esse produto vale muito, e os nossos dados valem muito. Vale mais ou menos $1 trilhão, pelo que eu ouvi falar aqui no filme, né? Agora que nós somos um produto, como que a gente pode se proteger de não ser violado? Tem uma frase de um professor que eu anotei aqui, professor Marcos Pérez, da USP. E ele está muito preocupado, porque ele fala que essa lei é uma invasão de privacidade chancelada. Como que a gente pode se proteger disso, Fernando? Primeiro pegar o gancho aí, falar do documentário aí, O Dilema das Redes, e até o pessoal fez um meme, eu te passei, né? Engraçado o meme. Vem um assaltante e fala, é um assalto, fala, puxa, ainda bem. Eu pensei que eu estava tendo uma sugestão aqui para assistir O Dilema das Redes. É um tema que já faz um tempo que é uma preocupação geral. O que vai ser? Inclusive, eu gosto muito, depois da pandemia, teve um artigo do Yuval Noah Harari, o autor dos livros Homo Sapiens, Homo Deus e as 21 lições do século XXI. E nas 21 lições do século XXI ele fala muito sobre isso, sobre essa avalanche de dados que a gente vem gerando. Então, e na pandemia, logo depois da pandemia, ele escreveu um artigo muito bom explicando bastante sobre isso, o quão efetivo seria se a gente abrisse mão de alguns direitos de privacidade para poder, principalmente, monitorar, né, as pessoas, então aquela questão de surveillance, de monitoramento, e poder separar as pessoas que são mais idosas, as pessoas que têm características da doença, para poder, ou seja, para ser mais efetivo, como eu disse, em relação à profissão do advogado, mas ser mais preciso, mais cirúrgico na hora de tomar uma ação, por exemplo, diante de uma pandemia.
Outra questão também que ele cita é a questão das pesquisas e desenvolvimento que a gente pode, em função dessa avalanche de dados, a gente pode se beneficiar. Então, tem muitas questões benéficas quando a gente fala dessa geração de dados. Eu vou usar o termo exponencial, porque, de fato, a gente vem gerando um monte de dados, e nós, como entidade única, como pessoa, somos portadores e proprietários dos nossos dados pessoais. Nós somos o dono do dado, então, Fernando. E aí vem a pergunta, quem é o dono do dado? Nós somos o dono do dado. Não é a Google, não é o Google, não é a Apple, não é o Face. Não é o Facebook, não é o Google, não é a Apple e nem as empresas que muitas vezes a gente se relaciona, né? Os bancos, por exemplo. Então, o setor financeiro, ele acumula uma quantidade absurda, sabe muito a respeito da gente. Então, imaginem que todas as nossas transações do cartão de crédito, ou seja, o que a gente faz, o que a gente compra, onde a gente está, eles têm acesso a isso. Ou então um remédio, que quando você dá o CPF na farmácia e vai para comprar um remédio. Ele sabe os remédios que a gente está tomando. A doença que você tem. E essa avalanche de dados, né, que a gente, como indivíduo, como pessoa, a gente vem gerando, fala mais sobre nós do que a gente mesmo consegue identificar. Porque, como eu disse em relação também ao algoritmo, ele tem uma capacidade de processamento e de cruzamento de informações e geração de insights e decisão e de como que eu posso dizer? Controle. De conclusão. De conclusão das coisas, né? De decisão muito mais efetivo, muito mais capaz do que um ser humano. Então, a tecnologia permite que a gente faça isso. Mas, quando a gente fala também da parte negativa, essa avalanche, por exemplo, de propagandas que a gente recebe no nosso celular, a gente está sendo invadido o tempo todo. Manipulado, né? E aí vem essa outra questão também, que em alguns momentos, que daí é uma temática extremamente delicada, que é o quanto nós estamos sendo manipulados em função desses dados que a gente vem gerando. E o quanto que a gente pode ser manipulado. E por isso que vem os direitos, a pessoa que é o titular do dado, que gera esse dado. Então, eu tenho os meus direitos e eu posso decidir o que quero fazer com esse dado. Então, o mais importante dessa lei, eu acho que a gente vai falar, então, das próximas perspectivas, como a gente tinha combinado, que é falar, olha, você tem a empresa e você tem o Estado. Né? Então, nós, como titulares do dado, eu tenho direito à informação que está sendo gerada em relação a mim, cópias dessas informações, porque muitas vezes existem troca entre as empresas que compram esses dados, os chamados birôs, né, que compram esses dados. Então, a Serasa tem dados nossos, então as empresas compram os dados para entender um pouco mais do nosso perfil de consumo com os pagadores. Correção, muitas vezes eles podem estar lidando com um dado equivocado nosso. Então, é importante dizer que a gente tem direito de dizer, olha, este dado está equivocado, está errado, você tem que alterar. Sim, deixa eu só colocar uma coisinha aqui. Essa lei, ela é super importante para a gente, nós, cidadãos, porque nós, como o Fernando falou, como nós somos os donos do dado, dos nossos dados, a gente tem que decidir se a gente quer compartilhar ou não, e a gente tem que saber exatamente por que esse dado, por que eu tenho que dar esse dado, a empresa tem que me falar por que eu preciso dar esse dado, qual é a finalidade, o que eles vão fazer com o meu dado, se eles vão compartilhar, por quanto tempo eles vão armazenar e se eles vão apagar e como que eles vão fazer isso. Eles têm que me dar, eu como cidadão e como pessoa, aliás, a proteção de dados foi incluída na nossa Constituição Federal como um direito fundamental.
Então, assim como a vida, assim como a liberdade, assim como a intimidade, enfim, então a gente tem toda a proteção legal sobre os nossos dados. Então, e é a gente que dá o consentimento, e esse consentimento tem que ser livre, espontâneo, informado, ou seja, você tem que estar consciente de tudo que a empresa vai fazer com os seus dados e inequívoco. Tem que ser, esse consentimento tem que ser claro sobre, a gente tem que ter todas essas informações. E aí depois a gente vai falar sobre a perspectiva da empresa, mas a gente tem que saber exatamente por quê. Porque há uma diferença de poder entre eu, cidadão, que sou um consumidor, que forneço os meus dados para um banco, ou para uma loja, ou para uma farmácia, e essa empresa. Eu estou numa situação de vulnerabilidade. Eu tenho menos poder do que essa empresa, mas essa lei veio para nos deixar em pé de igualdade, para prever sanções para essas empresas, se caso haja alguma violação, certo? Ou eu me sinta violado, né, de alguma forma invadido, e eu tenho esse direito de, por exemplo, pedir que excluam meus dados da base de dados de algum lugar, né? Ou que exclua, ou que bloqueie, ou que retifique se tiver errado, que me passe, ou que elimine, de me dar acesso amplo aos dados, de atualizar os dados, de me listar para quais empresas esses dados foram compartilhados e, eventualmente, se houver algum prejuízo ou algum dano, eu posso acionar o Poder Judiciário e entrar com uma ação de reparação de danos, uma ação de indenização por danos morais ou materiais que tenham ocorrido. Perfeito. Isso do ponto de vista do cidadão, da pessoa. Sabe o que eu acho legal a gente falar aqui, Fê? Fala. Mas o que é importante também é que muitas das vezes, primeira coisa, toda vez que a gente acessa um aplicativo, né, então, sei lá, baixei o Facebook no meu celular, tem uma série eu dou de acordo em uma série de regras ali. A política de como é que chama isso? De acesso, né? Política de acesso ao sistema. E parte daquela política que a gente geralmente não lê, né? Tem até uma brincadeira que é feita com isso, é que, assim, a verdade é que ninguém lê o que está escrito ali. E, assim, são muitas informações que tem ali e grande parte dela eu estou dando de acordo sem ler. Né? Mas isso a gente vai falar lá na perspectiva da empresa, mas não vai ser suficiente mais você só fazer essa política de acordo, né? Isso não é suficiente. Você vai ter, a empresa vai ter que dar mais informações para o consumidor. Exatamente, porque para garantir essa privacidade. Então, eu penso que as pessoas elas têm que se informar, né, que tipo de informação que eu estou gerando ali, que tipo de dados, na verdade, eu estou gerando, compartilhando a meu respeito, e o que eu quero que fique disponível no banco de dados e para que razão a empresa está utilizando. Isso, inclusive a gente pode retirar o consentimento a qualquer momento. A gente pode mudar de ideia a qualquer momento e falar, peraí, empresa, eu não quero mais que você use os meus dados, eu quero que você elimine tudo. Mas aí eu quero falar sobre o que são dados e o que são dados sensíveis. O que são dados, Fernando Menchini? Vamos lá. Então... eu não vou entrar na questão técnica da coisa, mas vou dar um exemplo bem prático. Toda vez que eu preencho ali um formulário, eu entro num consultório médico e o consultório me dá um formulário físico, eu pego o papel, o formulário e a caneta, e ele me pergunta nome, endereço, telefone, data de nascimento, CPF, RG. Então, quando eu vou preenchendo, isso tudo são
os meus dados, tá? E aí, o que acontece, né? Esses são dados registrados em um papel. O que geralmente acontece hoje no mundo dos dados digitalizados ou em função da tecnologia é que esses dados geralmente são inseridos dentro de um repositório, dentro de um banco de dados, né, da tecnologia. Então, eu passo a registrar e esses dados ficam armazenados dentro de uma tecnologia, vamos dizer assim, de um servidor, né? Hoje a gente fala das capacidades computacionais e de nuvem, né? O que é a nuvem? Na verdade é uma grande capacidade computacional compartilhada e que eu armazeno com todos os padrões, vamos dizer assim, de segurança. Por que padrões de segurança? Porque pode ser que eu tenha um problema no meu banco de dados e eu perca todos os meus dados desse banco de dados. Então, dá que a gente chama de crash no banco de dados, posso perder o meu banco de dados. Então, por que segurança? Porque eu crio réplicas, é o que a gente chama de backup, né? Armazeno um dado auxiliar ali para poder recuperar ele. Então, existe um conceito. Então, o dado em si, na sua essência, basicamente, quando eu registro num papel, né? Como eu falo, toma uma nota, eu estou tomando nota de um dado. Eu vou numa loja e pede para preencher o cadastro para eu receber promoção, por exemplo. Estou gerando um dado. Tá? Então, esse dado pode ser no papel ou digital. Exato. A partir do momento que ele entra para aquele sistema, ele pode ser tratado, né? Como diz a lei. E isso é uma das nossas preocupações, né? Então, eu trabalho com automação lá na IBM e muitas das vezes o tema é somente os dados que estão registrados em um banco de dados. Não, tem muitos dados que estão sendo gerados em papel, tem muitos dados pessoais nossos que estão sendo trafegados em e-mail, e a partir do momento, sei lá, um contrato, o contrato, eu redijo um contrato ali num aplicativo, numa aplicação do tipo Word, né, e aí eu redijo o contrato e eu tenho os dados da pessoa ali, não necessariamente ele está num banco de dados, a gente chama de estruturado, vamos assim, né? A gente consegue trabalhar com mais escala. São nossos dados, eles estão ali. E a gente tem o direito, sim, de pedir que, olha, quero saber onde estão os meus dados. As empresas têm que, né, estar atentas, nós temos que estar atentos, né? Agora a gente está falando da pessoa, então nós temos que estar atentos a isso também, né? Porque muitas vezes esses dados estão espalhados, a gente gera dado o tempo todo aí. Isso, eu acho que o medo das pessoas são esses dados serem mal utilizados, serem utilizados de uma forma desleal. E a lei vem para trazer segurança jurídica, para regulamentar isso, para trazer sanções às empresas, para evitarem que esses dados sejam compartilhados e usados de uma forma que a pessoa nem imagina, né? E muito também tem se falado sobre, eu não sei se você quer entrar nesse assunto, mas como a sociedade tem se polarizado, como esses dados usados de uma forma errada, de uma forma desleal, como essa conectividade pode nos separar, nos dividir, ao invés do contrário. Esse tema, eu posso até dar uma opinião, mas não sou um especialista, porque toca muito mais, eu acho que a esfera, não sei, pessoal, né, da pessoa. E muito mais psicológica, vamos dizer assim, né? Não sei se eu estou falando uma besteira, mas... Você falou sobre dados, né? Tem uma nomenclatura aqui sobre dados sensíveis. Eu fui procurar o que significa isso. Dados sensíveis são dados sobre raça, etnia, opinião política, religião da pessoa. E tem uma proteção especial na lei, porque esses dados, né, não só podem ensejar uma discriminação, podem ensejar um crime, mas também podem ensejar uma manipulação desleal, uma manipulação política para nos induzir a certos comportamentos, uma manipulação, né? Manipulação ideológica,
que antes a gente falava muito que a televisão fazia isso ou que a mídia fazia isso, mas a tecnologia chega muito mais poderosa, né? E é importante, e esse ponto é muito legal, porque no início, quando eu comecei a estudar a Lei Geral de Proteção a Dados, lógico, na perspectiva de tecnologia para porte tecnológico e como suportar as organizações, né, que é o meu papel como profissional, eu falava de dados sensíveis, mas eu falava sem conhecimento, porque e um dos advogados que trabalhou com a gente me corrigiu. Porque muitas vezes quando fala, dados, não são, a gente trata os dados pessoais. A lei, ela trata Lei Geral de Dados Pessoais. Só que a lei toca a questão dos dados sensíveis, justamente por conta dessa questão que você levantou. Muito mais opinião sobre essa questão, mas é uma opinião pessoal, não tenho profundidade para falar a respeito, né? Mas, até assistindo o documentário do Dilema das Redes, eles tocam nesse ponto, que é muito mais, o que eu ouvi lá, é muito mais, vamos dizer assim, dá muito mais like você tomar uma posição política totalmente polarizada. E tanto que quando os dados foram compartilhados, as pessoas estão compartilhando suas vidas em redes sociais e tal, é muito mais legal você tomar uma posição 100% de um lado ou 100% do outro, diferente de encontrar um meio termo aí. Mas, assim, eu pessoalmente, daí falando, eu procuro olhar sempre os dois lados e perceber aquilo que me interessa, né? Talvez não faça tanto sucesso. Isso eu vi depois, eu percebi assistindo o filme Privacidade Hackeada, que foi sua indicação, inclusive. A gente tem que se perguntar, a gente fica muito tempo hoje no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e talvez as empresas que nos querem vender alguma coisa estejam nos oferecendo algo que a gente quer ver, estejam confirmando as nossas ações, os nossos comportamentos e nos oferecendo já uma publicidade direcionada. A gente tem que se perguntar, será que a gente está sendo manipulado? Será que eu estou sendo manipulada? Será que o fato de eu ter uma rede social, de curtir algumas coisas em detrimento de outras, será que isso faz com que eu seja manipulado? Talvez se a gente conseguisse questionar e conseguir sempre olhar o outro lado, sempre procurar um meio termo, um equilíbrio, ou procurar sempre ouvir as duas partes interessadas, a gente consiga chegar numa conclusão não tão direcionada, não tão manipulada. Porque tem a contrapartida disso também, que eu particularmente gostaria de receber uma oferta mais personalizada. Eu não. Eu não. Eu gostaria de receber, eu gosto de ver sempre os dois lados. Não, sim, mas assim, eu vejo assim, se a empresa consegue ser mais assertiva, porque uma das questões, acho que a gente vai chegar na empresa e eu vou falar um pouco dos benefícios de trabalhar com os dados, da assertividade, né? Tanto para lançar um novo remédio diante da ciência, chegar numa conclusão jurídica, ou até desenvolver um produto direcionado para um determinado segmento. Então, o que eu chamo de oferta personalizada é que o mercado tem tentado atingir, para garantir a satisfação da sociedade, conseguir chegar no consumidor, na sociedade, não só como oferta, mas com um produto mais direcionado. Engraçado, né? Eu já penso de outra forma, porque por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, eu entro na internet, eu começo a procurar informações e eu gosto de ter informações sobre vários produtos, será que esse produto me atende? Será que esse outro produto não seria melhor? Será que eu gosto de primeiro reunir várias informações para depois decidir o que eu quero? Então, para mim, essa publicidade direcionada
eu fico insegura. Mas... Eu gosto de ver várias opiniões antes de decidir o que eu quero. Então, mas olha só, mais uma vez o contraponto dessa história. Por que dessa questão mais assertiva e mais personalizada? O consumo, ele depõe contra a sociedade o consumo exagerado. Não sei se você concorda com isso, sim, porque a gente gera muito lixo. Então, à medida que eu vou comprando coisas, o consumo exagerado, eu gero lixo e eu contribuo com problemas que a gente vem tendo, por exemplo, aquecimento global. Uma vez, e as organizações também, hoje, para elas fazerem os estudos dela, para chegar no mercado com determinado produto ou serviço, ela faz com base estatística, uma previsão da demanda, e ela produz. E muitas vezes ela produz mais do que a gente precisa. Uhum. Então, se a gente conseguir equilibrar isso, então eu tenho menos desperdício, mais efetividade, mais eficiência das organizações, porque é uma das coisas que eu trabalho, que é a eficiência das organizações. O que é ser eficiente? Sem dúvida nenhuma, trazer mais lucro, geração de valor para os acionistas, para quem investe, mas também para a sociedade. Então, não ir contra esses valores, esses fatores que prejudicam a gente, vamos dizer assim. Então, se a empresa é mais eficiente, ela consegue ser mais precisa e mais assertiva na geração dos produtos, ela tem menos desperdício, joga menos sujeira e, sem dúvida nenhuma, a gente tem ganhos com isso também. É uma equação super Não tinha difícil, pensado nessa perspectiva, é verdade. Mas é legal refletir também sobre isso, né? Eu sempre convido as pessoas a pensarem sobre essa perspectiva também. Teve o caso, acho que da rede do Marriott, e mais um outro caso também emblemático, que é o caso da Ashley Madison. Então, a gente sempre brinca, quem conhece a Ashley Madison? É um site para pessoas casadas que querem ter uma relação extraconjugal. E teve um caso que houve o vazamento dos dados. Na verdade, um hacker invadiu e acessou os dados. Então, toda vez que a gente está acessando uma aplicação ou compartilhando os nossos dados, tem que tomar muito cuidado também em relação a isso. Tá? Então, a gente falou dos dados sensíveis, mas os demais dados, muitas vezes eu estou... Você está protegendo o cara que trai a mulher, é isso? Está falando para tomar cuidado, esse cara tomar cuidado. É lógico. Não, mas não só isso, mas tomar cuidado com onde eu estou registrando o meu dado e cobrar das organizações também que elas saberem... Eu já acho que tinha que ter uma lista, sabe? Uma lista, tipo, boy lixo, sabe? Uma listinha, aí a mulherada já compartilha e já uma consegue ajudar a outra, entendeu? Não ia ser útil? A mulherada... Pega esse hacker que invadiu o Ashley Madison e manda ele fazer isso. Mas eu só estou dando um exemplo porque é importante tomar cuidado, porque muitas organizações não têm o cuidado na tratativa adequada em relação à segurança. E pode expor uma decisão nossa, que aí é uma decisão individual, né? Sim. Eu não estou defendendo quem trai. privacidade, sim. Mas eu estou defendendo, sim, a lei do ponto de vista da privacidade. Claro, privacidade. Todo mundo tem direito à privacidade, né? Sendo adúltero ou não. Mas... E bigamia acho que é crime, né, doutora? Bigamia é crime, ainda é crime. Não posso casar duas vezes. Casar com duas mulheres é crime. Tá bom. Casar duas vezes eu posso. Eu preciso terminar com uma e casar com a outra, é isso? Eu não posso ter duas. Exatamente. Mulheres. Primeiro faz o divórcio, vê lá no meu canal, procura um advogado, como contratar um bom advogado. Primeiro faz um divórcio, divorcia, aí depois casa com a outra. Entendeu? Também não sou especialista nisso aí, tá? Por favor. Eu quero falar o seguinte, ainda nessa perspectiva para a pessoa. Se você tiver algum problema, provavelmente o judiciário vai ser lotado de discussões
sobre esse assunto de violações. E o que a pessoa tem que fazer se acontecer alguma violação, se o seu dado for compartilhado sem sua autorização, ou se permanecer no banco de dados daquela empresa sem sua autorização. Primeiro você tem que entrar em contato com a empresa e pedir para que a empresa tome a providência que você quer, a providência que você acha correta. Depois você pode peticionar ou administrativamente ou perante o judiciário. Você pode peticionar administrativamente para a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí essa autoridade, esse órgão vai tomar as medidas administrativas contra aquela empresa. Ou então você pode peticionar, entrar com uma ação de reparação de danos materiais e danos morais e pedir uma indenização civil. Aquela empresa vai ser condenada a te pagar uma indenização civil por danos morais ou materiais. Aí você vai ter que provar o prejuízo. Fernando, como cidadão, como garantir que a empresa vai apagar os meus dados ou que a empresa vai tratar os meus dados de uma forma leal comigo? Como cidadão? Como garantir que aquela empresa vai... Da perspectiva da empresa, porque como cidadão, o meu papel é pedir que a empresa, se eu não estou confortável, e aí, por exemplo, um dos casos que a gente tem, que é eu quero a exclusão do meu dado, que esse é o caso mais drástico, vamos assim, falei, quero romper totalmente com essa empresa. Romper com a empresa. Depois eu posso ir lá e fazer aquisição de algum produto ou serviço, mas eu quero romper a minha relação em relação ao acesso aos meus dados. Então, eu peço para a organização, no caso que eu estou me relacionando e que tem acesso aos meus dados, ou que tem o registro dos meus dados, e simplesmente peço a exclusão. A partir daí, o que não é, e ainda não está claro, porque é um trabalho que a gente vai ter que fazer, que é rastrear todos os dados, mas nós vamos ter que fornecer uma evidência de que, de fato, esses dados estão totalmente excluídos da base desse banco de dados, desse arquivo. Desse banco de dados, exatamente. Então as empresas já estão tomando providências nesse sentido, já estão pensando sobre isso. Exatamente. Eles estão, todos têm um trabalho pesado, então, de consolidação, principalmente. Tem um termo que a gente chama de registro de ouro, né? E tecnologia adora termos em inglês, a gente chama de Golden Record. O que é o registro de ouro, vamos dizer assim? A gente conseguir centralizar os dados e conseguir, das pessoas, no caso, né, o cadastro principal, porque o que a gente percebe é que muitas das vezes, eu não sei se você já passou por isso, Letícia, ou quem está nos assistindo aí, de receber, por exemplo, da mesma empresa ou do mesmo banco, eu tenho seguro no banco X, né? Então eu tenho também uma conta corrente, eu tenho um cartão de crédito, e eu recebo o extrato da conta corrente, o extrato do cartão de crédito. E muitas das vezes, por quê? Porque eu não tenho um registro único, né, o que a gente chama de registro de ouro. Eu tenho vários registros e um dos grandes desafios das organizações é centralizar esses dados, criar um registro único, né, óbvio, enriquecendo ele para que ele tenha todos os dados possíveis, para que no momento em que eu tenha que fazer a exclusão, eu consiga excluir o dado pessoal de quem está solicitando totalmente e conseguir ter uma evidência da exclusão desse dado. E também a evidência, por exemplo, da revisão dos dados. Se eu precisar ter alguma correção do dado, ter evidência de que, olha, esse dado foi corrigido, a gente não vai mandar, no caso de uma seguradora que eu tenho relacionamento, eu não vou falar qual é,
ela mandou a minha carteirinha do meu seguro, mandou para casa da minha mãe. Não sei como o endereço da minha mãe estava registrado no meu seguro do carro. Então, eu tenho esse direito, ligar para eles e falar, por favor, corrija meu dado, eles vão ter que corrigir, e depois disso me dá evidência de que isso foi corrigido. Tá, eu acho legal falar o seguinte, que assim, a gente mencionou sobre os filmes, sobre o Dilema das Redes, se você não assistiu, assista, mas... Mais uma sugestão, mais uma dica. Mas esses dados também podem ser utilizados, né, e acho que a gente tem que comemorar isso, né, a tecnologia, ela vem também muito para nos ajudar, né, e eu acho os nossos dados provavelmente vão ser utilizados para pesquisas médicas, pesquisas sociais, para pesquisas científicas e para nossa segurança também. Eu acho que a gente é algo a ser comemorado, é algo a gente tem que dar o crédito para a tecnologia e agradecer que hoje nós vamos conseguir ter informações muito mais fáceis, né? Ter informações muito, muito acessíveis, conhecer a população, saber conhecer a nossa sociedade e fazer políticas públicas que atendam melhor a nossa sociedade, as nossas necessidades. Então, esses filmes, e a gente está falando aqui muito do lado crítico da lei, do lado mais do ponto fulcral da lei, daquele ponto que mais dá debate, mas esse tratamento dos dados também nos abre infinitas possibilidades, né, de nos melhorar como Estado, como sociedade, como abrir novos caminhos, abrir novas oportunidades, infinitas oportunidades, eu acho. Eu vou trazer nesse pensamento seu uma questão que em 2004 foi assinada a lei Sarbanes-Oxley. É uma lei que regulamentava, na verdade, essa lei, ela responsabiliza criminalmente nos Estados Unidos quem não divulga dados financeiros das organizações de forma adequada. O que aconteceu lá atrás era que, como os responsáveis, né, o diretor-presidente financeiro da empresa, eles não eram responsabilizados do ponto de vista legal, criminal. E eles divulgavam, né, o caso da Enron, da WorldCom, eles divulgavam dados errados para o mercado. Então, toda vez que uma pessoa ia comprar uma ação, comprava com base em dados mentirosos. Né? Os balanços eram publicados, né? E isso causou uma super crise no mercado nos Estados Unidos, e aí foi aí que assinaram essa lei. Quando assinaram essa lei, o mercado, as empresas ficaram extremamente preocupadas. Ele falou, como é que vai ser a carga de o que a gente chama de custo de observância, né? O que é o custo de observância? Quanto custa para eu inserir controles que permitam com que a gente tenha, de fato, transparência no que está sendo realizado? Que, assim, e aí vem muito disso que você falou. Então, tem um lado que as organizações vão ter que se organizar e vão ter que investir muito um tempo muito curto. Então, vai ter um investimento alto para se adequar à lei. Mas, em contrapartida, a gente tem que olhar os benefícios que isso vai trazer para a gente, a médio e longo prazo. Porque hoje, e o Marco Civil da Internet, que era uma outra lei que tratava, de certa forma, isso, estava antigo, desatualizado e não tocava os temas que a gente precisa olhar com cuidado, né? Então, por exemplo, a organização dos dados. Onde estão os dados? Porque os dados estão sendo gerados, mas vamos organizar esses dados, saber o que de fato está acontecendo, por que a gente está utilizando, como a gente utiliza, e sem dúvida nenhuma, para ter mais segurança em diversos aspectos, né, para a saúde, para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a evolução da sociedade como um todo. Sim.
Fê, quero te agradecer muito por ter participado, por ter todos os seus esclarecimentos, por ter trazido tudo que você sabe, toda a sua experiência para esse vídeo. É uma lei super importante que vai impactar demais a vida da sociedade, não só dos cidadãos, das empresas, que a gente tem que exigir que esses dados sejam de fato tratados de uma forma segura, exigir que os nossos dados sejam tratados de uma forma segura, ética, transparente. E obrigada, quero te agradecer por ter participado, por ter topado. Eu que agradeço o convite, Lê. Minimamente a gente pode refletir um pouco mais e explorar, enfim, tudo isso e quer deixar seus contatos? Vou deixar meu contato, então me sigam no LinkedIn, eu não uso redes sociais. No LinkedIn meu contato é Fernando Menchini, e aí meu e-mail é fmenchini@yahoo.com, se eu puder ajudar de alguma forma. E sem dúvida nenhuma, hoje eu estou na IBM e a gente tem um arsenal de tecnologia fantástico para ajudar as organizações aí nessa jornada, nesse desafio de adequação à Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. Maravilha! O Fernando veio aqui para nos ensinar o caminho das pedras. Se você gostou do vídeo, dá um like, me siga nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!